Amém, irmãos? Graças a Deus. Dizer primeiramente que é motivo de muita alegria, né? Mais uma vez veio a face de cada irmão. E dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Na verdade, se bebamos ou comamos, damos glórias a Ele. Porque eu tenho feito uma coisa e tenho dito dentro do meu lado. Que o Senhor me ensine a cada dia a viver o hoje. Esperar por Ele hoje. Por mais que tenhamos planos, sonhos, vontades, e desejamos almejar ou conquistar algo. Mas eu tenho dito, Senhor, ensina-me a contar os meus dias aqui na terra. Me ajude a viver o hoje, esperando que o Senhor venha hoje. E se o Senhor hoje vier, eu entrarei no lucro do Senhor. Possamos, irmãos, aprender a contar nossos dias aqui na terra, deixando de lado a concupiscência da carne e tudo aquilo que nos afasta dele. Quero dizer que sou carente das orações dos irmãos. Continue orando por mim e pela minha família, para que o Senhor continue nos sustentando na tua graça. Amém? Queria ler com os irmãos aqui em Gálatas 5. Amém? Pedir mais uma vez que eu vou ter paciência, que sabe que estou ficando idoso e estou deficiente nas vistas, né? Mas amém. Estais, pois, firmes. Amém? Pode? Gálatas 5. Amém. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo aquele homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem que vos impediu, para que não obedeças à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele que for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servimos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumas também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne,
e estes opõem-se um ao outro, para que não faças as coisas que queres. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e a concupiscências. E se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, eu não sei porquê, mas tem 2 dias o Senhor me dando esse capítulo de Gálatas. Não sei se vocês vão perceber, hoje pela manhã eu coloquei só o primeiro versículo e disparei algumas listas de transmissão. Temos vivido muito as nossas vidas secular. Temos vivido sim como igreja. Mas temos também provado muito da porção desse mundo. E, como eu acabei dizendo, quando eu leio isso aqui, eu olho para dentro de mim mesmo. Porque muitas vezes a gente, em nossa consciência, nos pegamos em nós mesmos, dizendo bem verdade, Senhor, que eu preciso de Ti a todo instante. E minha mente me leva para um sentido de que o irmão, uma vez pregando aqui, falou. Que estejamos nós não só em tempo de oração, mas em espírito de oração. O tempo é aquele tempo que você tira para a sua devocional pela manhã de hora, e o espírito de oração é constante em nossas vidas. Como diz aqui, né? Se nós inclinarmos para o espírito, certamente a vontade da carne se desfalecerá em nós. Mas se com nossos olhos e desejos alimentarmos a carne, a cobiça, a carne dominará sobre nós. Que o Senhor possa verdadeiramente abrir nossos olhos. Eu não sei porquê nem para quê, mas eu sei que o Senhor tem ganho em tudo, em todas as coisas. Possamos de fato não amar de boca, nem de gesto, mas que possamos amar de coração, de sentimento. O amor não está imbuído só em uma doação, o amor não está imbuído só no convite para um alimento, mas está imbuído em tudo em nossas vidas. No olhar, no pensar, no falar, no agir, no querer. Eu tenho feito comparações comigo que às vezes eu me oponho a falar, que parece que é algo de mim mesmo, mas não. Então eu fico pensando assim, observando a humanidade, observando as pessoas, e falando de mim também. Muitas vezes queremos estar perto de alguém que tem algo para nos retribuir. É uma verdade que tem me cercado. Às vezes a gente quer estar rodeado de pessoas que têm a nos oferecer. E eu me pergunto, Senhor, me leve para perto de pessoas que eu possa oferecer algo. Que não seja esse algo, coisas supérfluas da vida, mas que seja a Tua palavra. Me leve a enxergar no outro aquilo que Ele é para mim. Já é difícil, irmãos, a gente de fato oferecer para o outro aquilo que nós queremos para nós.
Muitas vezes nós damos ao outro aquilo que não serve mais para nós. Aquilo que a gente quer se desfazer. E a gente não quer dar para o outro aquilo que a gente deseja. Que possamos verdadeiramente liberar para o outro amor. E esse amor genuíno. Um amor sem dissensão. Um amor sem controvérsia. Um amor real. Um amor não só de palavras, mas um amor de vivência. Um amor que possa ser recebido e ser alimentado pela fé. Um amor sem distinção de raça, cor, ou posição social. Mas o amor de Cristo, porque ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Vamos procurar os enfermos. É fácil a gente reunir entre nós e se alegrar entre nós. E como é difícil a gente se relacionar com o estranho, com aquele que não é do nosso convívio, com aquele que não é de nossa roda, do dia a dia, da amizade, dos grupos, de comunhão. Que o Espírito Santo do Senhor nos leve a pregar o Evangelho genuíno, o Evangelho sem fronteira, o Evangelho da salvação e libertação. Que o Senhor nos conduza a enxergá-lo e a ver entronizado em nossas vidas a cada manhã. Que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos? Graças a Deus, Senhor Jesus. Quando o Fernando abriu aqui o microfone, me veio um texto no coração. E eu queria compartilhar com os irmãos. João, capítulo 4. O Senhor é o nosso Deus, nosso Pai. O Senhor é aquele que começou a sua boa obra em nossas vidas e há de aperfeiçoar. O Senhor é aquele que nos alcançou, colocou seu coração nas nossas misérias, mudou o rumo de nossas vidas. Ele é aquele que fez o mover das nossas cabeças. Nós que não conseguiríamos contemplar os céus, o Senhor ele fez esse mover nas nossas cabeças. E nós tiramos os nossos olhos do poço das nossas misérias e colocamos os olhos no céu onde o Senhor vive. Isso que Paulo escreve encorajando os irmãos de buscar as coisas que são do alto, onde Cristo vive. E louvado seja Deus por isso, irmãos. E essa é uma prática que nós precisamos ter diariamente. Tirar nossas cabeças dos poços em que vivemos e levantar para o lugar onde Cristo vive, porque nós estamos lá nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor é aquele que mudou o rumo das nossas vidas, mudou a nossa história. E esse capítulo tem alguns versos que falam muito no meu coração. Eu queria trazer para os irmãos de uma maneira prática, que diz que inicia assim: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Nós sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos. E ali tinha diversos caminhos que poderiam ser feitos para chegar até a Judeia sem passar por Samaria. Mas Jesus disse que era necessário passar por Samaria. E nós já sabemos o que aconteceu naquele poço. Nós sabemos o encontro que houve ali naquele lugar. E louvado seja Deus, porque o Senhor faz aquilo que é necessário para nos encontrar. Ainda que muitas das vezes isso pode, pegando um pouco do compartilhado do nosso irmão, às vezes a gente tem nossas limitações, nossas restrições,
como Paulo trouxe no Partir do Pão, banal, irrelevante, que a gente se agarra e se abraça, e nos impede de viver ou desfrutar as maravilhas do Senhor em nossas vidas. E muitas das vezes a gente julga desnecessário fazer algumas coisas, mas graças a Deus o Senhor não. O Senhor diz que ali era necessário passar por Samaria. Talvez hoje houve os corações daqueles discípulos ficaram um pouco contrariados com essa informação. Talvez alguns deles não quisessem passar por Samaria para evitar esse encontro, para evitar qualquer tipo de contato com os samaritanos, mas com o nosso amado Senhor, para aquele que se manifestou em carne, aquele que se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de realidade, para ele era necessário passar por Samaria. Obrigado, Senhor, porque aquilo que muitas das vezes é desnecessário para mim, para o Senhor é necessário, e Ele é bom. E diz que foi por uma cidade chamada Samaria, chamada Sicar, junto à idade que tinha Jacó, dado ao seu filho José, e estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água para beber, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Aqui nós sabemos que o Senhor disse que era necessário passar por Samaria, e aqui diz a Bíblia que já era quase a hora sexta, aproximadamente meio-dia. E essa mulher gostava de buscar água nesse horário, porque era um horário que tinha menos movimento. Ali ia trazer mais conforto ela ir naquele horário. A hora mais calorosa do dia, a hora mais quente do dia era a hora que aquela mulher ia buscar água. Talvez por não passar por situações de constrangimento, até pela vida que vivia e por ser mulher. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque era necessário o Senhor passar por Samaria, e o Senhor decidiu ficar aguardando no poço de Jacó a chegada dessa mulher que ele já estava lá aguardando. Irmãos, muitas vezes, na hora mais quente do dia, na hora mais ardente do dia da nossa vida, a gente vai chegar numa situação que nós pensamos que vai ser a situação mais incômoda para nós. E muitas vezes vamos nos surpreender, porque o Senhor já está lá nos aguardando. O Senhor já está nos esperando. No momento mais difícil, mais doloroso da nossa vida, mais quente da nossa jornada, o Senhor já está nos aguardando. E Ele é bom. E diz a palavra do Senhor que o Senhor começa o diálogo com ela pedindo água para beber. Dá-me água para beber. O Senhor é aquele que estava lá aguardando ela chegou naquele poço com uma necessidade de pegar água para beber, e o Senhor diz: me dá água para beber. O Senhor é aquele que conhece a nossa necessidade. O Senhor é aquele que coloca o coração dele nas nossas misérias, mas com o objetivo de erguer as nossas cabeças para o alto. Porque os discípulos tinham ido sair para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes a mim água para beber, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Aquela mulher chegou naquele poço com uma necessidade de pegar água. O Senhor pede a ela: dá-me de beber. Ela só tinha uma coisa em mente, que era buscar água naquele poço fundo, uma água barrenta, uma água poluída. E o Senhor pede a ela: me dá de beber. Você tem uma necessidade, compartilha comigo a sua necessidade.
E aquela mulher, como o Senhor sendo um homem judeu, ela viu no Senhor um homem judeu. Pede a mim água de beber, vocês que não se misturam com o samaritano. E o Senhor disse, se soubesse que eu sou e quem te pede, você pediria e eu te daria água viva. Uma água sem mistura, uma água sem nenhuma poluição. Ali começa a despertar o desejo nela. Ela diz, então me dá dessa água para que eu possa beber. Mas antes, ela diz, Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Ela veio o Senhor como judeu e como homem totalmente limitado. Porque ela disse que esse poço é fundo. Quem criou ele, quem colocou ele foi Jacó. Quem botou esse poço? Nosso pai Jacó. E o poço é fundo. Como você vai me dar uma água que não seja poluída? Vai cavar, pegar uma água viva, uma corrente de água viva. Você é limitado, o Senhor é limitado, o Senhor não tem condições de me dar essa água viva. Como você fará isso? E observe que os olhos dela já estão no fundo do poço. Ela ainda contempla o fundo do poço, aquele poço, e o Senhor está com ela ali, naquela situação, pedindo água para beber, porque Ele é assim. O Senhor vai aonde nós estamos, para nos levar para onde Ele está. Porque Ele é misericordioso. Ele é um Deus cheio de graça e de realidade. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Senhor começa o diálogo com ela, entrando na sua necessidade, mas começa a colocar assuntos celestiais vivo no seu interior. Esse é o nosso Senhor. Ele sabe como lidar com cada filho. Ele sabe a que hora nos encontrar. Ele sabe como falar com cada um dos seus filhos na necessidade de cada um. Ela, sabendo e expondo as limitações daquele homem judeu, que ela diz que ele não tinha condições de dar água viva, e ele disse que ele poderia dar água viva. Ela disse, eu quero essa água viva, para que eu não mais venha aqui, não mais tenha sede, para que eu venha aqui tirar essa água. E o Senhor começa a introduzir assuntos celestiais. E disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. E disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. O assunto, o Senhor está pedindo água para beber, diz a ela que vai dar da água viva para ela, e ela diz, eu quero dessa água viva, eu quero beber dessa água. O Senhor bota uma coisa que parece que de fato não tem nada a ver, vai, chama o teu marido e vem cá. Tipo um requisito, eu vou te dar água, agora vai, chama o teu marido e vem aqui. Irmãos, eu creio que de fato aquilo que nós já sabemos, o Senhor disse que no nosso interior fluirão rios de águas vivas. E pegando o falar de Paulo, no Partir do Pão, dessas coisinhas, o que Pedro fala também, muito das raposinhas, o que Jessé trouxe aqui também das barreiras, das dificuldades, ela vai entulhando. Lembra de Abraão que pede para desentulhar o poço? Ela vai entulhando o poço, e a água que o Senhor já brotou em nossos corações como crentes, ela para de fluir, jorrar para a vida eterna, porque há muitas obstruções. E essa água flui de dentro para fora. Esse é o trabalho que o Senhor operou em nós e continuará operando. Por isso que eu comecei dizendo que é um ciclo da carreira cristã. Nós passamos por altos e baixos,
idas e vindas, mas precisamos sempre exercitar o movimento de cabeça, tirando aquela do bolso e colocando para o alto. Porque esse foi o movimento que o Senhor fez conosco. Nós nunca poderíamos contemplar os céus se Ele não erguesse a nossa cabeça. Lembra quando o Senhor chamou os discípulos que de agora em diante verão anjos do Senhor subindo e descendo, servindo ao Filho do Homem. Os céus estarão abertos. Quando ele fez a pergunta, chama o seu marido e vem cá, eu creio que no seu coração pode ter gerado um monte de coisas. Assim como gera no nosso coração. O Senhor estava pedindo, abra o seu coração. Porque se ela voltasse para a cidade, contrita, indagando entre si, voltando e dizendo, meu Deus, ele pediu, eu não vou voltar mais, eu vou lá e não venho mais. Então, naquele momento, naquela hora, ela disse, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E o Senhor falou, dissesse bem que não tem marido. Já tivesse 5, e que agora não tem marido. E muitas das vezes nós somos impedidos por diversas situações não colocar o nosso coração diante do Senhor. Ele vai ao nosso encontro nesse ciclo que nós passamos. Ele nos convida para beber dele. Ele nos convida para conhecer mais dele. E na hora que precisamos rasgar mais ainda os nossos corações diante do Senhor, permitir que esses entulhos saiam, existe uma resistência em nós que impede de se fluir da água viva, a jorrar para a vida eterna. Mas eu creio que no interior dela, como aconteceu conosco, começa a borbulhar e a ferver, a ponto de nós nos sentirmos à vontade com esse amado Senhor. O Senhor nosso Pai, é o nosso bom pastor, é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é o nosso amigo, é o conselheiro, é o texto que ele trouxe, é o príncipe da paz. Ele é aquele que está conosco todos os dias de nossas vidas, é que habita no nosso espírito. Ele não mudou, irmãos. Quem muda somos nós. O Senhor permanece o mesmo. Lembra o que ele falou em Malaquias? Eu, porém, o Senhor, não mudo. Quem mudou foi a oferta das pessoas, quem mudou foi o coração das pessoas encorajado pelas profecias de Ageu, de Joel. Estava esmurecido, passou o tempo, começou a oferecer qualquer coisa ao Senhor, qualquer animal defeituoso, cego, coxo. Isso vocês estão me oferecendo coisas defeituosas. E o Senhor diz, eu não mudo, vocês mudam, eu não, eu, porém, o Senhor, não mudo, permaneço o mesmo. Nós que mudamos, nossa cabeça oscila, nossa cabeça varia de posição, mas graças a Deus, o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou do poço, do charco de lodo, firmou nossos pés na rocha. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Andávamos em trevas, o irmão leu, e vimos uma grande luz, porque é o Senhor que fez em nossas vidas. E o Senhor diz, vá lá, volte à sua cidade, você está com a oportunidade agora de escolher, se quer água viva ou quer continuar preso nas suas limitações, nas suas situações. E ela escolheu, não, Senhor, não tenho marido nenhum. E o Senhor diz, disseste bem, você falou a verdade, a hora é essa, você falou a verdade, você não tem marido, você teve 5 e nenhum era seu. Ali ela começa a experimentar da água viva, é uma água que não tem poluição alguma, não tem sujeira alguma, é uma água limpa, totalmente limpa. E ele começa a gerar uma dúvida no coração dela. Ela chegou naquele poço, olhando para a profundidade do poço, chegou ao meio-dia, na hora mais quente do dia, olhou a limitação do Senhor,
disse que ele era pequeno, não tinha condição de pegar aquela água, aquele poço era muito fundo para ele. Como é que ele ia fazer aquilo? Que recurso ele ia utilizar para pegar aquela água? Quais meios ele ia utilizar para pegar aquela água viva? E agora, no decorrer do diálogo, no decorrer da conversa, vinha ao coração dela, talvez, digo eu, não está aqui registrado nas entrelinhas, ela vê um desejo de adorar. Talvez brotou um sentimento nela de adoração. Porque também ela também traz um assunto que não está conexo. Ele pergunta do marido, e ele diz não tem, se falou a verdade, e agora ela pergunta onde é que eu devo adorar? Onde é que eu adoro? Eu adoro no monte, eu adoro em Jerusalém, eu adoro aonde? Olha o mover que o Senhor faz em nossas cabeças, olha o mover que o Senhor faz em nossas vidas. Desde quando nos encontrou até o dia de hoje, é sempre esse mover, é sempre esse trabalho do Senhor. O assunto começa a ficar agora celestial, o assunto começa a ficar agora espiritual. Começou com limitação, começou com poço, a hora do sol quente. Agora ela está perguntando onde adora, ela está perguntando onde é que deve adorar. Surgiu uma dúvida, onde é que eu adoro? No meu interior está começando a borbulhar coisa, eu quero adorar, eu estou com dúvidas onde adorar. E o Senhor diz, nem no monte, nem em Jerusalém. A hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. À medida que o Senhor vai nos encontrando, de fato vai surgir dúvidas nos nossos corações. À medida que o Senhor vai nos ganhando, vai sim surgir situações nos nossos corações. Ao mesmo tempo, vamos colocando diante dele toda a verdade de nossas vidas. E à medida que isso vai acontecendo, ele vai permitindo nos ver um pouco mais. Ele vai tirando as escamas dos nossos olhos, os entulhos dos nossos ouvidos e os pedregais, os pedregulhos dos poços. E aquela dúvida que tinha no coração dela, onde adorar, ele diz que a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A mulher disse, antes voltando, quando ele fala do marido, ela diz, vejo que tu és um profeta. Você repara que a cabeça dela já ergueu um pouco mais. Estava no fundo do poço, tu és um judeu, agora vejo que tu és profeta. O Senhor perguntou onde ela adora, o Senhor disse que verdadeiro adorador, a mulher diz, eu sei que o Messias se chama Cristo e vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus diz, eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Isso era o que o Senhor queria dizer para ela. Mas primeiro o Senhor foi nas misérias, no fundo do poço. Encontrou na hora mais quente do dia. Foi fazendo um movimento de cabeça até que ela pudesse ouvir, está preparada para ouvir, eu sou o que falo contigo. E ela mesmo também, Senhor, profeta, o Cristo virá, começou com beber de água. O Cristo virá e quando ele vir vai me anunciar todas as coisas. Ele diz, eu sou o que falo contigo. E diz a Bíblia que ela recebeu isso, essa palavra, deixou o cântaro dela lá e voltou para a cidade dela e anunciou todas as coisas que tinham acontecido no poço e de fato não é o Cristo o qual eu encontrei. E reparem que o texto diz que o cântaro ficou lá. A necessidade que ela tinha ido de beber aquela água, aquele cântaro, ficou lá. Ela não mais lembrava daquele cântaro. Quando ela já voltou com uma fonte a jorrar para a vida eterna.
A cabeça dela totalmente erguida para o céu. Ela saiu daquela cidade com sua cabeça no poço, voltou olhando para o céu. Ela saiu daquela cidade com um cântaro da sua velha vida, voltou sendo um manancial de vida jorrar para a vida eterna. Ela saiu daquela cidade com a vida lá embaixo, destruída, com 5 maridos, uma vida vergonhosa, amarga, mas voltou cheia de júbilo nos lábios, com a realidade nova, com a vida nova. Agora ela não tinha mais marido algum, senão aquele que nós hoje podemos dizer é o nosso esposo. Ela não podia dizer isso, ele estava em carne aí, mas só aplicando. O único esposo dela agora era o Senhor. Aquele cântaro que era um símbolo de dor e vergonha e vida suja, ficou lá, aos pés do poço de Jacó, porque o Senhor é maior do que Jacó. A vida suja, imunda, ficou lá aos pés daquele que nos encontrou nas nossas misérias. A vida nojenta, que trazia ela vergonha e dor, que ela fazia beber água meio-dia no sol quente, escaldante, ficou aos pés do nosso amado Senhor. Irmãos, encorajamento nessa manhã, o Senhor mudou o rumo da nossa história. O Senhor mudou o movimento da nossa cabeça. O Senhor nos encontrou no momento mais doloroso. Se hoje eu e você estiver passando por algum ciclo desse, de difícil, de dor, de luta, saiba, o Senhor já está nele. Ele já habita em nós. Ele é poderoso para erguer nossas cabeças novamente. Porque Ele é aquele que nos chamou, irmãos. Ele é poderoso para mudar o rumo de nossas vidas, nos trazer esclarecimento, brotar em nós fome e sede por Ele, gerar em nós o desejo de adorar, gerar em nós uma convicção daquele que nos chamou das trevas à sua maravilhosa luz, porque Ele é o Senhor. E diz que quando ela voltou para a cidade, imagine uma pessoa, na vida que ela vivia, voltar para uma cidade e falar do Cristo que veio, se não é Ele, como é que não é Ele? Imagine, irmãos. Muitas das vezes, irmão, nós caímos, nós tropeçamos, ninguém quer mais nos ouvir. Até no nosso meio ninguém quer mais dar credibilidade, porque caímos, porque tropeçamos. Imagina uma mulher numa condição de vida daquela, que ela vivia, voltar para a sua cidade ou as pessoas procurar, cadê o cântaro dessa mulher? Saiu com o cântaro, não tem água nenhuma. Cadê a água dela? E ela fluindo um rio de água viva de dentro dela. Aquela que tinha, ao passar, talvez fosse um motivo de vergonha, escárnio das pessoas que ali estavam. Mas agora ela tem uma palavra de credibilidade. Ela tem uma palavra de credibilidade, ela tem uma palavra de vida. Por quê? Porque o Senhor deu. Porque o Senhor encontrou. Porque o Senhor abriu os olhos. Porque o Senhor fez um movimento do erguer da cabeça nela. E ela que chegou lá com o olho no poço, saiu de lá olhando para o céu. Ela que chegou lá na hora mais dura do dia, foi a hora mais prazerosa do dia. Talvez podemos estar passando por um ciclo desse, irmãos. Talvez você esteja saindo de uma situação e entrado em outra. Talvez você está passando por um sol escaldante. Talvez você está passando por momentos de muitas dúvidas em seu coração. Talvez você está passando por momentos em que você percebe que a vida está suja, está querendo se manifestar e trazer experimentar passageiro momentâneo, flash da velha criação, cresce, tomar posse do momento que estamos vivendo hoje. Talvez muitas coisas podem estar acontecendo em nossa vida, mas talvez saibam que pode ser um ciclo, mais um ciclo que estejamos passando. E que o Senhor quer dizer para nós que Ele é o Cristo, aquele que fala conosco. Aquele que fala conosco. Talvez tudo isso pode estar acontecendo com nossas vidas para a gente ouvir dele. Eu sou o que sou. Eu sou o que falo contigo. Quem imaginaria no momento desse aquela mulher ouvir isso? Eu sou o que falo contigo. Talvez eu e você pode estar passando por momentos desses. E o Senhor quer falar conosco. Eu sou o que falo contigo.
Ele é o meu Pai, é o seu Pai. É o meu Deus, o seu Deus, é o nosso Deus. Ele não desiste de nós. E aquela mulher volta para a cidade com a credibilidade dada pelo Senhor, com a sua moral restaurada pelo Senhor, porque em nós não temos moral alguma, em nós não temos credibilidade alguma, se não nos encontrarmos com Ele, se não permitir que Ele rasgue o nosso coração, se a gente não permitir que Ele faça esse operar de dentro para fora em nós, nada podemos fazer. Eu acho que foi Paulo também que trouxe aqui no Partir do Pão, que se a gente sentar aqui, irmão, ficar se avaliando para participar dessa mesa, não tem nem, a gente não sai nem de casa. Não sai nem de casa. Por isso que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O exame é para identificar aquilo que temos. Quando estamos enfermos, o que é que faz? Faz o exame. Aí faz outro, para verificar a enfermidade, não é isso? Quando nós fazemos o exame, pode ter certeza que vamos constatar que somos enfermos em nós mesmos. E necessitamos desse sangue salvador. Necessitamos do Senhor, nosso Salvador. Necessitamos adentrar pelo sangue do Senhor Jesus no Santo dos Santos. Precisamos declarar essas verdades que foi dita aqui hoje. O Senhor rasgou o véu do templo de alto a baixo. Eu não podia entrar nele, eu só entrei porque o Senhor rasgou. Eu não podia chegar na presença de Deus, só posso porque meu escrito de dívida foi rasgado. Eu estava imundo, mas o seu sangue me lavou. É por isso que eu posso estar aqui nessa manhã. É por isso que eu posso celebrar a ceia do Senhor, comer do pão e tomar do cálice, porque Ele me convidou e Ele é um sacrifício totalmente aceito diante do Pai. Irmãos, queremos mudar o rumo. Não vou colocar da cidade não, Henrique. Vou colocar o da minha casa. Se eu quero mudar o rumo da minha casa, onde eu vivo, Aline vive, Cauã e Alane, se eu quero mudar o rumo disso aí, eu tenho que viver esse ciclo com o Senhor. Minha cabeça saindo do poço e voltando para cima. Coração rasgado diante dele, colocando diante do Senhor as minhas verdades, ainda que barrentas, ainda que suja, para que Ele me dê dessa água viva. E para que o meu falar haja transformação dentro da minha casa. Para que o meu testemunho haja transformação na minha casa. Senão, seria mais um falar de alguém que está com um cântaro velho na mão. Senão será mais um falar de quem está com um cântaro cheio de água barrenta na mão. Mas Deus é maravilhoso. A obra do Senhor não é incompleta. Seria incompleta se ela voltasse com um cântaro na mão, com água barrenta e falando da água viva. Mas graças a Deus, ela voltou para a cidade, confiadamente. Aquela vergonha opróbrio que ela vivia anteriormente, ficou tudo lá no encontro com o Senhor Jesus. O cântaro ficou lá. E agora ela voltou falando da água viva, dessa fonte que jorra para a vida eterna. E eu creio que as pessoas olhando para ela, olhou: cadê o seu cântaro? Eu não estou com sede. Porque Ele é água viva. Ele é água viva. Aí vem a pergunta: o senhor disse, você nunca mais terá sede. Eu estava ali sentado com o Paulo, viajando, como disse Paulo. Como é que eu posso nunca mais ter? Irmão, não tem condição de eu nunca mais ter sede. Você vai beber 3 litros de água aqui agora, ou você vai passar mal, beleza, não passou mal, daqui para 4 da tarde você vai sentir sede. Mas o Senhor está dizendo que dessa vida barrenta, você nunca mais terá sede. Porque a vida que eu vou lhe dar é tão limpa, tão pura, que vai jorrar vida eterna.
A única vida que gera vida é a vida do Senhor. A única água que flui para a vida eterna é a água viva de Deus. A minha água do meu cântaro barrenta de nada serve. Pô, irmão, perdão, passei. Então, irmãos, é isso. O Senhor, Ele mudou o rumo de nossas vidas. Nos encontrou e o ciclo sempre é esse. Agora, interessante. A gente consegue, sim, caminhar olhando para os lados, olhando para cima e para baixo, a gente vai conseguir fazer isso. A gente consegue. Se eu botar aqui, todo mundo aqui andar, até o carrão aqui de Eduardo, balançando a cabeça, olhando, a gente vai se bater um com o outro, vai tropeçar, bater na cadeira, vai fazer tudo. A gente só não consegue olhando para trás. Para trás vai ter muita dificuldade, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo. Avançando para o alvo. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou. Nós somos dele. Graças a Deus por isso. Ele tirou nossa cabeça do poço e ergueu nossa cabeça para o alto. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que verdadeiramente, Senhor, o Senhor possa estar tomando essas vasilhas, Senhor, que muitas das vezes nós queremos soltar essas águas barrentas em nossa vida. Que o Senhor possa, Senhor, operar na vida de cada um de nós, para que possamos, Senhor, jorrar dessa água que emana do próprio Senhor. Obrigado, Senhor. Continua achando graça em nossas vidas, Senhor, e aplicando o teu querer realizado na vida de cada um de nós.